meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo. Aula de número 1 traz o objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. O detalhamento, leitura, interpretação e análise de textos jornalísticos de diferentes gêneros e estruturas textuais, distinção entre gênero textual e tipologia textual. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos lá começar a nossa aula. Nós vamos falar sobre textos, né, tipologia textual. Para começar a nossa aula, vamos verificar duas manchetes. Vejam só. Olha só, eu trago para vocês a manchete da União, que traz o que? A manchete sobe para 20 o número de mortes, olha só, causadas pela chuva em São Paulo. A gente sabe que quando tem muita chuva não é São Paulo que fica um caos não, né? Muitas cidades também passam por essa situação. A outra manchete do governo do estado do Rio de Janeiro traz: governo do estado atua com plano de contingência contra a chuva deste final de semana. Então vejo que as manchetes são de dois jornais diferentes, de estados diferentes, porém ambos estão falando sobre a chuva, o que essa chuva andou ocorrendo ali nesses estados, né? Vamos ler aqui a manchete, né, a notícia da primeira manchete. Então, a gente já sabe que sobe para 20 o número de mortes causadas pela chuva em São Paulo. Então, vamos lá verificar o que está trazendo aqui. O número de mortes em decorrência da chuva no estado de São Paulo aumentou para 20, segundo informações divulgadas hoje, dia 12, pelo Corpo de Bombeiros. Por meio da rede social Twitter, os bombeiros disseram que há 5 desaparecidos e que as buscas estão concentradas em Mariporã, uma das cidades mais atingidas pelo temporal. As chuvas fortes foram provocadas por uma faixa de nebulosidade que se estende desde a região norte do país, passando pelo centro-oeste e sudeste. O sistema meteorológico é chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Também foi registrado um sistema frontal atuando próximo à costa, que favoreceu a convergência da umidade na região, principalmente no litoral. Então vejam aqui que essa notícia, ela traz o quê? Ela vem falando que aumentou para 20 pessoas, né, que aconteceu ali a situação da chuva. Ele vem falando sobre as informações dos bombeiros, o que aconteceu, qual foi a cidade ela fala assim que as buscas estão concentradas em Mariporã. Então fala a cidade que onde foi mais acometida por esse temporal, certo? Aí vem falando como é que aconteceu. Passa pelo norte do país, passou pelo centro-oeste, sudeste, né? Aí ele diz que foi registrado também mais uma próxima ali da costa, que favoreceu a umidade na região. Então, se tem muita umidade, vai ter chuva. Então, vejo que ele faz ali uma notícia direta, né? Com uma informação bem sucinta. Vamos para a nossa segunda manchete que a gente viu, né? Que é lá do Rio de Janeiro, que traz: governo do estado atua com plano de contingência contra as chuvas deste fim de semana. Então, olha só aí a foto, né? Aí o pessoal teve desmoronamento. Enfim, vamos lá ver o que traz agora essa notícia. De forma articulada entre secretarias estaduais e prefeituras da região, o governo do estado colocou em prática diversas ações previstas no plano de contingência para as chuvas de verão, para minimizar os impactos causados pelo temporal que atingiu as regiões sul e serrana neste final de semana.
Elaborar com antecedência um plano prevendo eventos como esse foi fundamental para agirmos com rapidez, diminuindo riscos, salvando vidas e minimizando impactos. Vamos continuar atuando aqui e estamos atentos com esses dias de chuvas mais intensos no estado, afirmou o governador em exercício Cláudio Castro. Atendendo à determinação do governador, o secretário estadual da Infraestrutura e Obras do Rio, CEINFRA, Bruno Casuíro, realizou neste domingo, 7/2, a vistoria em áreas mais impactadas, como a cidade de Areal. Acompanhado de equipes de diversas pastas, o secretário percorreu as regiões de Vila Verde, Fazenda Velha, Pará e São Sebastião. Durante a atuação, que contou com a presença do prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, ficou definido que a CEINFRA fará todos os laudos técnicos necessários dos locais atingidos. A secretaria irá trabalhar também para a inclusão no aluguel social de moradores que eventualmente precisem ser removidos de suas casas. Além da pasta, a ação contou ainda com outros órgãos do governo do estado, como a Secretaria de Defesa Civil, de Ambiente e de Cidades, do Departamento de Estradas de Rodagem e do INEA, que enviaram profissionais e maquinário para liberar vias e realizar mapeamento dos danos causados. Para o secretário Bruno Casuíro, da CEINFRA, a ação imediata é fruto de articulação. O governador agiu rápido e o Estado conseguiu colocar todas as equipes necessárias em campo para ajudar o município. São ações que estão previstas no plano de contingência para as chuvas de verão e que executaremos sempre que necessário, disse Bruno Casuíro. Muito bem, então olha só, nós vimos aqui duas manchetes, cada uma abordando a informação sobre a chuva. A primeira veio falando quantos mortos, né? O que aconteceu. A segunda já veio mostrando aqui uma solução. Tá, a chuva aconteceu, todo ano vai ter a chuva de verão. Então, a gente já fez aqui um plano de contingência de como a gente deve proceder em caso de desastre, desabamento. Então, vejo que nessa segunda trouxe mais informações, né? Mostrou ali como eles vão fazer, já chamaram todas as secretarias, o governador estava lá tomando a frente, e incluir ali também um aluguel social, caso algumas pessoas precisassem sair dessas áreas de riscos. Então, vejo que na segunda, o objetivo ali era mostrar o que estava sendo feito, né, para conseguir sanar ali os prejuízos, como o que aconteceu, o pós-chuva, certo? Então, aqui são duas manchetes de formas diferentes. Nós estamos falando de texto, um texto 1, texto 2, tudo ali tem texto, começo, meio e fim, e um objetivo, certo? Então, vamos verificar a tipologia textual, que é a nossa aula aqui. Então, os tipos textuais se configuram por estabelecerem a estrutura, o objetivo e a finalidade do texto, ou seja, são responsáveis pela forma como um texto se apresenta. E os mais usados são texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Só são esses? Não, tem mais, mas o que a gente mais utiliza, que é mais comum, são esses que a gente está apresentando, esses 5, tá? Então, a gente acabou de verificar, certo? Vamos dar continuidade. Nós vimos, então, que nós tínhamos duas reportagens. A gente começou o nosso texto vendo essas duas reportagens, né? Que eu acabei de ler para vocês, que a gente viu que abordava ali assuntos de forma diferente. Qual era o assunto? Chuvas. Mas a primeira falou um pouco mais sobre quantos mortos e tal, e por que aconteceu. E a segunda a gente já viu que foi mostrando ali como eles vão se pronunciar, organizar toda a situação, certo? E elas têm um objetivo. Quando a gente fala de notícia, qual é o objetivo da notícia? É o quê?
informar. O objetivo da notícia ali é informar a população sobre algo, né, que é de interesse de todos. Certo? Muito bem, então nós vimos os tipos textuais, nós vimos que nós temos 5. Dentro dos tipos textuais, nós vamos ter subtextos, né? Aqui a gente vai chamar de gêneros textuais. Dentro do texto narrativo, o que se caracteriza um texto narrativo, por exemplo? Vai vir vários outros textos que nós vamos classificar como gêneros textuais. Então, vamos verificar o que é o gênero textual. Então, o gênero textual são textos com finalidade social que permite a interação entre os seres humanos. Então, os gêneros textuais eles surgiram para suprir a nossa necessidade de comunicação. Então, olha só, um exemplo de gênero textual, né? Cartas. Nossa, cartas é um gênero bem antigo, um meio de comunicação antiga, muito utilizado. Já foi muito utilizado. Hoje é comum a gente escrever cartas com frequência. A gente pode até escrever uma carta para um amigo, para ser meio que para relembrar. Antigamente não, eu quero escrever mesmo para ele saber, reconhecer a minha letra e tal. Hoje em dia já não é utilizado tantos, né? Mas gêneros textuais, cartas, artigos, bilhetinhos, crônicas, tá bom? São tipos de gêneros textuais. Certo? Então, vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que os tipos textuais são 5. Vamos verificar um por vez? Então, o primeiro tipo textual que eu vou trazer para vocês é o narrativo, bem comum, a gente conhece bastante, inclusive é um dos primeiros tipos textuais que a gente aprende, né? Quando a gente está começando lá na alfabetização, a gente escuta muito histórias infantis, a professora senta, né? Organiza os alunos em volta, em círculo, ela senta, apresenta o livrinho, olha o livrinho, né? Tem uma musiquinha, um dia eu estava vendo, era linda história, minha filha chega contando assim, porque é o momento de contar história, e o que a gente mais conta no início da alfabetização, apresentando os textos para a criança, é um texto narrativo. Então, vamos relembrar o que é o texto narrativo. Ele vai contar uma história real ou não, né? Posso contar uma coisa que aconteceu, ou eu imaginei, é ficcional, tá bom? Apresentando tempo, espaço e personagem. Então, todas as vezes que você se deparar com um texto e ele vai apresentar tempo, espaço e personagem, ele vai se caracterizar como um tipo narrativo, tá bom? Se tem tempo, espaço e personagem, que são pelo menos os 3 elementos básicos do texto narrativo, você já vai poder dizer, que tipo de texto é esse aqui? Narrativo. Por que ele é narrativo? Porque tem tempo, espaço e personagem. Um que a gente conhece bastante, acredito que vocês conhecem também, né? São os 3 porquinhos, né? Os 3 porquinhos faz parte do tipo textual narrativo, porque ele vai ter tempo, espaço e personagem. A gente já sabe, inclusive, quem são os personagens só pelo título, os porquinhos, né? E qual é o gênero que ele se enquadra? Ele vem do texto narrativo e o gênero é o quê? O conto, que é um texto narrativo mais curto, não tem tantas passagens de tempo, de dias, né? Ele é um pouquinho mais curto. Vamos conhecer, então, a história aí dos 3 porquinhos? Vamos lá, olha só. Era uma vez 3 irmãos porquinhos que viviam com a mãe e tinham personalidades muito diferentes. Enquanto 2 porquinhos eram preguiçosos e não ajudavam no serviço doméstico, o terceiro porquinho fazia tudo o que podia para ajudar. Um dia, os porquinhos, que já estavam grandes o suficiente, saíram de casa para construir as próprias casas. As próprias vidas, né? Cada porquinho usou uma estratégia distinta para construir sua própria casa. Então, vejam só. A gente viu aqui que ele tem os 3 porquinhos, fala lá como é que eles eram, que um dia ele tem uma passagem de tempo, né? Um dia a gente consegue. Eu posso dizer exatamente? Não, mas esse um dia já mostra o tempo, passagem de tempo, né? Os 3 porquinhos estavam ali, já grandinhos, então eles decidiram o quê? A mãe já, vai viver a tua vida. E cada um foi construir, né? A gente já sabe que cada um construiu de um jeito e o que não era preguiçoso construiu uma casa
forte e conseguiu abrigar todos, né? E proteger do lobo mau, né? Então, veja a importância, inclusive, de não ser preguiçoso. Certo? Então, aqui, esse texto, ele é caracterizado como narrativo, porque ele apresenta personagem, tempo e espaço. Certo, gente? Outro tipo de texto narrativo que eu quero apresentar para vocês é o texto descritivo. Vamos lá verificar o que é o texto descritivo. Ele já está dizendo pelo nome, olha, descrever algo, tá bom? E o que ele vai descrever? Ele descreve pessoa, objeto, local, acontecimento. Então, quando você está ali, tá vendo ali a fulana, ali a fulana. Não estou enxergando. Aí diz ali, ó, é aquela moça alta, morena, cabelo liso, olhos claros, ela está vestindo ali um vestido vermelho, está usando óculos, não conseguiu enxergar. Ó, então, quando você está descrevendo ali, falando, olha, é alta, baixa, cabelo vermelho, vestido vermelho, enfim, você está descrevendo. Então, esse tipo já está dizendo, eu vou descrever algo, algum local, tá bom? E se eu vou descrever, eu vou utilizar muito também o que? Adjetivos, né? Então, é interessante ver como... Aí é um texto, mas o texto é formado por palavras e essas palavras têm as classes gramaticais, então é importante a gente saber. Certo? Outro texto que a gente vai ver também, tipo textual, é o texto expositivo. Vamos lá, olha só. O texto expositivo, ele é o quê? Vai apresentar um conceito, uma ideia ou informar sobre algo, tá bom? Então, o objetivo dele ali é apresentar, tá bom? Ideias, informar sobre algo. Simplesmente é passar o conhecimento, tá bom? O objetivo dele ali é chegar e falar assim, olha só, isso aqui. Que interessante. Olha esse texto. Olha essa informação. Olha essa ideia bacana. E pumba, apresenta para vocês. Certo? Vamos verificar aqui o exemplo de um texto que vai apresentar tanto os dois gêneros que a gente apresentou agora, o descritivo e o expositivo. Vejam só. Turista por natureza. Olha só a imagem. De quem é esse turista? A gente vai falar sobre quem? Nada mais, nada menos que o tucano, né? Essa beleza aí. Então, vamos lá verificar por que o texto está trazendo como turista por natureza, com bico grandalhão e alaranjado, canto desafinado e jeito esquisitão de pular de galho em galho, o ranfastos, toco, não passa desapercebido. Ao contrário, o tucano-toco ou tucanuçu, como é conhecido popularmente, chama mesmo a atenção. Originária do centro-oeste brasileiro, a espécie é a maior entre todos os tucanos e tem um apetite tanto. Seus hábitos alimentares são bastante variados, pois come de tudo um pouco, explica o zoólogo Marcos Rodrigues, da Universidade Federal de Minas Gerais. Sua dieta inclui cigarras, coquinhos de palmeiras, nativas ou exóticas, diversos tipos de frutas e até mesmo filhotes vivos de bem-te-vês que ainda estão nos ninhos, entre outras guloseimas. Assim, o tucano-toco se torna, ao mesmo tempo, um ótimo dispersor de sementes e um eficiente predador de insetos e outras espécies nativas. Comer de tudo tem lá suas vantagens. Mesmo com a degradação de seu habitat natural, o tucano-toco tem a possibilidade de encontrar bons locais para viver e se reproduzir. Ele faz isso até nas cidades. Olha só, muito bem. Então, veja aqui que esse texto, né, ele tem os nossos dois... Mas se diz nossos dois tipos textuais que a gente viu, né? A descrição e a exposição. A maior parte dele é expositivo, porque aqui ele está procurando informar sobre essa espécie, né? Então, como é que o tucano-toco vive, como ele é, qual é o habitat dele, o que ele come. Então, se a gente for falar assim, tá, ele apresenta os dois tipos textuais, mas o que prevalece? Qual é o tipo textual que prevalece? Vai ser o expositivo, porque a intenção dele aqui é o quê? Informar, né? É falar sobre, expor sobre alguma coisa. E no caso, é o tucano, certo? Mas eu consigo
pegar características ali. Como ele começa logo no comecinho, tanto que estava azul, né? Ele vira lá que, olha, o bico é grande, alaranjado, tá? Então ele vai ali botando o alaranjado, ele é grande. Então veja, lembra que eu falei para vocês que vai ter muitos adjetivos? Então logo no começo do texto nós temos ali característica do texto descritivo, né? Porque ele está descrevendo o nosso tucano. Certo, gente? O professor, no texto, então ele pode ter características de outros? Pode, como a gente acabou de verificar. Só que aí você vê assim, esse texto vai se enquadrar em qual tipo textual? Nós temos que ver o que mais se abrange ali, quais mais características. No caso, esse texto que a gente acabou de verificar, ele tinha dois tipos textuais, porém o que predomina ali, o objetivo dele ali é informar, então é um texto expositivo, certo? Vamos falar agora do texto, tipo textual injuntivo, né? Vejam só, os textos injuntivos, eles estão ali para instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Então, o texto vai explicar e a conclusão dele é a ação. Você tem que fazer algo, concluir algo, né? Muito comum é a receita, né? Olha só. Tipo textual injuntivo. E qual é o gênero textual? Receita. Poderia ser um manual de instrução de um eletrodoméstico, que muitas das vezes a gente não lê, né? A gente compra lá e é só ligar aqui, aperta esse botão e eu acho que está isso, né? Então, são textos injuntivos. Receita, manual de televisão, do celular, enfim, tá bom? Então, vamos lá. Se ele diz que o objetivo dele é levar a uma ação, então, vai ter um passo a passo. Vejam só o suco verde, que a gente sabe que tá na moda, mas é muito saudável para fortalecer aí o nosso sistema imunológico. Então, o pessoal está tomando bastante. Aí, hoje eu amanheci com vontade de tomar um suco verde. Ai, meu Deus, eu não sei. Mas hoje a gente vai lá na internet e procura uma receitinha que cabe. Essa aqui eu tenho esses ingredientes. Então, vamos lá verificar como se faz um suco verde. Aí ele mostra aí quais são os ingredientes que eu preciso. Uma folha de couve, um limão, uma maçã e gengibre a gosto, né? Você pode colocar ou não. Aí nós vamos precisar de hortelã a gosto também, 250 ml de água e uma colher de mel. Então, já trouxe os ingredientes, separei. Vamos agora fazer a receita, né? Que aí vai ter o quê? O modo de preparo. Vejam só. Modo de preparo. Como é que eu tenho que fazer? Lave bem a maçã e as folhas de couve e hortelã, super importante, né? Tem aí os agrotóxicos, enfim, tem tanta coisa que a gente pode passar mal, então tem que lavar bem. Segunda parte que eu devo fazer, junte todos os ingredientes com as cascas, ó, não pode descascar a maçã, nada, vai deixar tudo com casca. E aí vai botar onde? No liquidificador. Bata e sirva imediatamente para que não se perca as vitaminas. Aí a quarta ele vai assim, coar é opcional. Então veja que ele pode dizer assim, o ideal é você bater e tomar. Ai, mas aí tem aquela coisinha, não sei se eu consigo. O ideal é você tomar. A casca faz bem para a saúde, né? A casca da maçã e tal. Então, você só toma. Você não consegue tomar, então aí você pode coar. Tanto que ele falou, coar é opcional. Mas o ideal é tomar sem coar. Que aí, ó, você tomando esse suco verde, ó, vai ficar igual o Popeye, né? Vai ficar igual o Popeye. Vai tomar e vai dar muita força, vai conseguir passar bem o dia. Certo? Agora vamos para o nosso outro tipo textual que a gente vai apresentar, que é o texto dissertativo. O texto dissertativo, gente, ele vem para dissertar, falar sobre algo. E aí nós temos o texto dissertativo argumentativo, porque ele vai falar, dissertar sobre algo e vai ali argumentar para defender, né, o ponto de vista dele, do que ele está abordando. Vamos verificar o nosso exemplo textual aqui. Todos sabem que cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala. Só que a cidade não foi preparada para essa nova realidade. Cresceu rápida e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para a grande demanda de carros.
Isso, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Olha só, né? Então vejam que ele vem falando sobre a questão do trânsito em Manaus, né? Vamos lá voltar na nossa cartela lá no início, olha só. Ele fala que, ó, todos já sabem, e é verdade, se você está no trânsito, todo dia alguém vai reclamar que Manaus está difícil de andar. Aí ele sempre fala assim, é por causa da rua, é por causa do motorista, é o pedestre, é o ciclista. Cada um vai culpando o outro do porquê está esse caos, né? Aí vejam aqui, olha, com a facilidade, aí ele diz por que está difícil trafegar. Veja que ele mostra aqui, ele traz a tese dele de que está difícil. Ele fala que está difícil, e aí logo depois ele vem dizendo para a gente o porquê. Então, olha, um dos porquês que está difícil, facilidade de adquirir um automóvel. Então, isso aí vai fazendo a cidade ficar cada vez mais congestionada. Vamos para a nossa próxima cartela. Então, esse é um dos motivos, né? Facilidade. Aí ele fala assim, só que a cidade não está preparada para essa nova realidade. Então, mostra que o segundo motivo é que a cidade não evoluiu também, a estrutura, né, das ruas não evoluiu para comportar essa grande demanda de carros, né? E aí só cresceu rápido e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados. Então esse é o segundo argumento que ele utiliza para falar o porquê que está difícil andar aqui em Manaus. Vamos para a próxima. Vamos ver se ele apresenta mais um argumento. E isso somado à falta de preparo. Opa, olha só, ele trouxe mais um argumento aqui, ó, né? Então ele começou falando que tá com facilidade de adquirir carro, então tem muito carro na rua. Aí falou sobre a falta de planejamento da cidade, né, de ruas, bairros e tal. E um terceiro argumento é o quê? A falta de preparo de motoristas e pedestres, né, que vão resultar esse trânsito confuso. Então vejam que ele apresentou uma opinião, né, sobre o nosso trânsito e veio dizer por quê. Olha, não estou tirando da minha cabeça não, vou apresentar aqui 3 argumentos que confirmam que está difícil andar aqui em Manaus, né? Muito carro, cidade não suporta essa quantidade de carro e a falta de conhecimento ali de trânsito, tanto de motoristas quanto de pedestres. E vamos combinar, gente, realmente, né? Motorista, às vezes, assim, tá demais, e o pedestre também não está colaborando. Aí o pedestre também fala assim, eu não quero andar pela rua, porém as calçadas não estão boas. Quando não são calçadas tão boas, o motorista vai lá e estaciona em cima da pouca calçada que tem, e aí fica aquele fuzuê, aquela confusão. Então, esse texto que a gente viu, a gente acabou de verificar um texto dissertativo, argumentativo, porque ele dissertou sobre algo e ali ele argumentou para dar base, confirmar o que ele veio falando logo no comecinho do nosso texto. Certo, gente? Muito bem, então hoje nós falamos sobre tipos textuais e gêneros textuais. Nós já vimos que os tipos textuais, ele é algo maior, que vai caracterizar assim, o tipo textual é aqui, que eles vão trazendo características gerais, como texto narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e dissertativo. Então, são os tipos. E aí vem o quê? Os gêneros textuais, que ele é um pouquinho menor, que a gente viu, que tem um conto, que tem a carta, né? Que tem bilhete, que tem, enfim, são os menores que eles foram ali sendo desenvolvidos para conseguir melhorar a nossa comunicação, fluindo ali no nosso dia a dia. Certo? A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.